Muito bom dia especial a todos os ouvintes da Nova Tropical FM. São 8 horas e 40 minutos. Bom dia. Vamos aí ao nosso momento de reflexão. Dei início ontem à mensagem de Jacó e Esaú e até o ponto em que eles foram, que Jacó foi abençoado, que roubou a bênção de Esaú. E Esaú, a partir daquele momento em diante, então, passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. E Esaú começou a tramar contra a vida de Jacó. Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca, mãe de Jacó, soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: ouça, Esaú se consola com os planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia. Depois, Rebeca disse a Isaque: estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Como eu disse ontem, a partir do momento em que Jacó roubou a bênção de Esaú, ele não teve uma vida boa, né? Como que uma pessoa usurpa o lugar do outro, se passa pelo outro, engana o outro e terá uma vida boa, né? Mas ele não teve uma vida boa porque a própria consciência dele não deixava. Então, naquele dia, ele levantou-se, naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: a partir de hoje não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó perguntou pelo meu nome, e abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. É aqui o desenrolar dessa história, tá, gente? Dessa história bíblica de Isaque e Jacó, Esaú, né? Rebeca, mas mais a luta de Jacó e Esaú. Aqui nós vimos que quando Esaú, né, ficou sabendo que Jacó trapaceou para tomar ali a sua bênção, ele ficou furioso e só esperava que seu pai viesse falecer para matar Jacó. E Rebeca, como sempre, descobriu, né, e contou para Jacó os planos de Esaú. E Jacó
vai embora daquele lugar ali para o Val de Jaboque. E lá ele foi para um determinado lugar, que ele mesmo deu o nome de Peniel, um lugar onde ele se arrependeu do que havia feito com seu irmão, porque ele passou a não ter paz mais. Ele passou a viver uma vida com medo, porque a qualquer momento poderia vir Esaú contra a sua vida. Então ele não tinha paz. E naquela noite ali, conta, né, que Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Este varão é um anjo que apareceu para Jacó. Enquanto Jacó orava, o anjo apareceu. E vendo que não prevalecia contra ele, o anjo, Jacó lutou mesmo contra o anjo. E quando o anjo viu que ele não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura de sua coxa, tocou na sua perna, para ele soltar o anjo, porque a alva já subia, de pouquinho o sol saía e o anjo tinha que voltar, né? Então Jacó disse: eu não te deixarei ir, se me não abençoares. Veja como Jacó foi, né? Nós vimos no início da história que ele trapaceou, mentiu, enganou o seu pai para roubar a bênção de Esaú. Mas logo em seguida, quando ele vê o estrago que ele fez, ele foge com medo do irmão, passou a ter medo do irmão. Mas Jacó ali, ele teve uma atitude sensata, que ele reconheceu que ele estava errado, tomou a sua família e saiu dali, foi para o Val de Jaboque, e foi para um determinado lugar e ficou só. E ali ele ficou orando, falando com o Senhor, clamando ao Senhor, até que lhe aparece um varão, né? Um anjo. E esse anjo justamente aparece porque foi chamado, né, por Jacó, claro. E quando ele é chamado por Jacó, ele não mede esforço nenhum para descer e atender o pedido de Jacó. Sabe por quê? Deus, por ele ser onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe o interior da gente, ele conhece os nossos pensamentos e ele sabe quando os nossos pensamentos são verdadeiros. Então, ali naquela noite, ele enviou aquele anjo. E Jacó foi segurando aquele anjo. Eu não te solto, eu não te solto. O anjo tocou a conjuntura da sua coxa. Jacó ficou manco e segurando o anjo, não soltava o anjo. Tem até uma musiquinha que fala, né? Que Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar, né? Então, Jacó teve essa luta ali naquela noite, segurou o anjo de várias formas. E você não vai, imagina aquela luta ali, corporal do anjo com Jacó. E Jacó segurando o anjo e falou para ele que ele não sairia dali sem antes o abençoares. E para alegria de Jacó, naquela noite, o anjo vira para ele e pergunta, no amanhecer, né? Porque Jacó lutou a noite toda com o anjo. Peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? Jacó responde, né? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel. E o anjo muda então o nome de Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Certo? Então, a partir dali, Jacó
não passou a chamar Jacó mais. Passou a chamar Israel, porque ele lutara contra os homens e contra Deus e venceu, ele prevaleceu. Porque a luta dele foi uma luta de uma pessoa que se arrependeu do que fez. Foi uma luta travada que ele teve com o anjo a noite toda. Então não tinha por que Deus não abençoá-lo, certo? Quantas e quantas vezes nós passamos por essas situações e nós não humilhamos assim como Jacó humilhou, né? Ajoelhar-se diante da presença do Senhor, ficar uma noite toda num vale sozinho, orando, intercedendo a Deus, pedindo perdão a Deus por tudo que ele havia feito. Imagino que Jacó ali se arrependeu de tudo, porque Jacó estava longe da sua mãe. E foi uma luta muito grande. Estava longe da sua terra, né? Que ele havia crescido, longe também do seu irmão. Porque deu para perceber que Jacó era o filho preferido da mãe e Esaú o filho ao qual o pai achou graça. Que era um filho mais tranquilo, mais sereno do que Jacó. Por que o anjo trocou o nome de Jacó para Israel? Vou explicar amanhã, tá? Numa outra mensagem, amanhã eu explico para vocês por que o anjo trocou o nome de Jacó para Israel. E a partir dali, gente, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Ele via Deus ali face a face, ele cria que ele via Deus ali face a face, e ali ele realmente teve um encontro com Deus, e a vida de Jacó ali foi transformada. Às vezes as lutas vêm nas nossas vidas para que nós a chegamos mais diante de Deus, para que nós tomamos posse daquilo que é nosso. Jacó usurpou, tomou o lugar de Esaú na bênção da primogenitura, trapaceando com mentiras, mas logo em seguida a gente vê que Jacó teve uma atitude correta, sensata. Ele fugiu com medo do irmão matar ele. Mais uma vez a sua mãe lhe dá fuga, lhe ajuda. Como eu falei em algumas mensagens nossas, sempre tem uma Eva, né? Já notaram? Pois é, nessa história aí a Eva era a própria mãe de Jacó. Ajudou ele para mentir para o pai dele, para receber a bênção, que o que ela não esperava era que Jacó mesmo arrependeria daquilo que havia feito com o irmão, tomando ali a sua bênção. Então Jacó saiu daquele lugar e Jacó, a partir dali, se tornara um homem manco, porque foi tocado a juntura da coxa dele. O nervo foi encolhido. De tanto ele lutar, ele teve o nervo encolhido da coxa dele. Então, ele passou a ser um homem manco. Então, muitas das vezes, a gente passa por situações, a gente também fica manco. Igual eu falei ontem, que tem que haver vários Jacós por aí. Então tem que mentir? Não. É porque a obra de Deus, ela não pode parar. E quando um não faz, outro vem e toma a frente, não é que toma o lugar dele. Pega aquilo que era para ele fazer e vai fazer. Porque a obra de Deus, ela não pode parar. Né? Então, a gente tem que estudar, começar a refletir bastante sobre essas pequenas histórias bíblicas, né, que temos aí no Antigo Testamento, e trazer ele hoje para a realidade ao qual a gente vive. Porque a Bíblia, ela não foi feita para ficar de enfeite na nossa estante. Eu vou para um apoio cultural e volto daqui a pouquinho, tá bom? Não saia daí. Quando nós fomos, para o intervalo
para o nosso apoio cultural, eu falava que nós temos que estudar a Bíblia. Este livro aqui, vou mostrar para vocês que aqui na rádio nós temos um. Este livro aqui, tá vendo? Que ele não deve ficar de enfeite na nossa casa, de maneira nenhuma. Às vezes nós expomos a nossa Bíblia no nosso rack, na nossa estante, em algum lugar de destaque, para poder, às vezes, mostrarmos, né, para alguém ou para alguém que chegar ali, não é às vezes nem para mostrar. É porque para a gente, de uma forma ou de outra, falar, opa, aqui nós temos Bíblia. Mas tem tantas histórias no Velho Testamento que nós podemos pegar de exemplo para a nossa vida hoje, porque tem muitas pessoas hoje, nós estamos ouvindo muitas pessoas a falarem que o nosso mundo ele está perdido, que o nosso mundo não tem solução, e fala muitas coisas do nosso mundo, das pessoas, né, dos seres humanos. E a gente, quando a gente pega ali o Velho Testamento, a gente vai ver que muitas coisas aconteceram ali com os nossos antepassados. E não era diferente. Não foi tão diferente conforme a atual realidade ao qual nós vivemos. Mas o que é de diferente na vida de uma pessoa? Olha, gente, o que é de diferente na nossa vida realmente são as nossas ações no dia a dia, são as atitudes que nós tomamos no dia a dia com referência a certas situações que nos aparecem. Porque todos nós temos lutas, todos nós temos adversidades, e isto é todos os dias para nós lutarmos. Não pense que nós que estamos aqui nessa terra vamos ficar sem lutas, que isto não acontecerá. Nós sempre teremos uma luta. Quando acabar de resolver, bem dizendo, acabou de resolver uma, aparece outra. E muitas das vezes a luta nossa não é nem com outras pessoas, às vezes é conosco. Às vezes nós precisamos de lutar com nós mesmos, que foi o que aconteceu com Jacó, ali em Peniel. Jacó ali, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, porque ele lutou. Ele começou a lutar e começou a clamar ao Senhor, e começou a pedir a Deus, até que desceu um anjo. E o anjo estava saindo e não queria abençoar Jacó de forma nenhuma. Jacó então segurou ele e falou, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E para o anjo sair das mãos de Jacó, o anjo teve que tocar na conjuntura da sua coxa. Moral da história, houve uma luta corporal entre o anjo e Jacó, mas Jacó venceu. Esta é a diferença, que às vezes nós não queremos lutar, certo? Às vezes nós não pegamos as histórias que tem no Antigo Testamento para a gente comparar com os dias atuais hoje, porque nós acreditamos que o Novo Testamento, né, que foi depois que Jesus veio, que Jesus foi crucificado, e agora nós estamos livres. Nós estamos vivendo no tempo da graça, porque Jesus veio, foi crucificado, ele andou aqui na terra, foi crucificado, já ressuscitou, então eu não tenho que preocupar com as coisas que estão no Velho Testamento. Ah, não? Olha, este é um belo exemplo do Velho Testamento, que quando Jacó luta com o anjo, está no Velho Testamento. Então, nós devemos, sim, olharmos, enxergarmos o Novo Testamento como deve ser enxergado, que a partir do momento que Jesus veio na terra, andou na terra, muitas coisas mudaram. Porque Jesus, o tempo que ele esteve aqui, todo momento na palavra de Deus, Jesus está fazendo o bem,
está curando, ele não está olhando quem são as pessoas que estão sendo curadas. Ele só procura saber se realmente a pessoa crê, se realmente a pessoa tem fé. E quando ele cura, ele fala para as pessoas: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então, mas Eliane, então como que é que a gente muda as coisas na nossa vida? Olha, as coisas da nossa vida, eu não sei como que nós vamos mudar ela, não. Entendeu? É uma boa pergunta, eu não sei como nós vamos mudar ela. Mas eu sei como nós vamos mudar as nossas atitudes, quanto pessoa, quanto cristão, quanto um leigo, né, na palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer a interpretação da palavra de Deus. Mas existem vários estudos bíblicos por aí, nas igrejas católicas, na igreja evangélica. Existe ciclo de oração que você pode estar participando, explorar mesmo para você saber, para você ficar atualizado através da palavra de Deus. Então, como eu disse para vocês que eu não sei como nós vamos consertar essas coisas aí, é brincadeira, tá, gente? Eu sei sim. Nós vamos consertar essas situações, meus amados, quando nós realmente tivermos um encontro verdadeiro com Deus. E que, se preciso for, a gente sair dali até aleijado, como saiu Jacó. Sabe por quê? Porque esta luta nossa com o anjo, para nós sermos abençoados, ela tem que acontecer. Nós estamos assistindo as nossas vidas sem acontecimentos mágicos, né? Mágicos entre aspas. Nós estamos vivendo uma vida sem ver milagres acontecer, sem ver o poder de Deus agir. Sabe por quê? Nós esquecemos que realmente Deus é que tem poder de fazer acontecer as coisas na nossa vida. Mas para o poder de Deus agir na minha e na sua vida, nós temos que lutar com o anjo, assegurar o anjo, agarrar o anjo e falar: daqui você não vai sair enquanto você não me abençoar. Deus, ele requer isso de nós. Entendendo essa luta de Jacó com o anjo, nós vemos que nem é muita coisa, gente. A palavra de Deus fala que foi uma noite. Quem de nós tira uma noite, às vezes, para poder orar, rezar, conforme a fé de cada um? Porque orar e rezar é a mesma coisa, tá? Então, quem de nós, às vezes, passa uma noite toda falando com Deus para Ele curar um parente nosso, para Ele salvar um parente nosso, ou até mesmo nós? Quem de nós, nos tempos de hoje, estamos passando uma noite toda lutando com um anjo para Ele nos abençoar? Então, nós estamos passando por tempos difíceis. Por quê? Porque nós não estamos buscando a Deus da maneira que precisamos buscar. A palavra de Deus fala que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E isso nós estamos vendo, que realmente está esfriando. Mas ali na palavra de Deus fala que o amor de muitos, tá? Mas não fala o amor do cristão, certo? O amor do pastor, o amor do pregador. Ele fala o amor de muitos. E nós estamos vendo isso aí acontecer. Mas eu creio verdadeiramente que o amor de um cristão, ele nunca esfria. Ele nunca esfria, por mais que ele passe por situações difíceis, por mais que ele não fique uma noite toda lutando com o anjo para ser abençoado, o amor dele não esfria. Porque Deus, ele sempre nos aquece. Por maior que seja o problema que nós temos enfrentado na nossa vida, eu não sei o que você está passando nesta manhã, eu sei o que eu estou passando.
Eu sei que eu, Eliane, estou nesse vale aí, estou indo para esse vale de Jaboque, estou no Peniel, tem bastante tempo lutando com o anjo para ele me dar uma benção. Lógico, eu quero ser abençoada, gente, sabe? Eu quero poder sentir um pouquinho mais do céu antes de eu sair desta terra. O céu será só continuação das bênçãos sobre mim e sobre a minha família, sabe? Porque a nossa descendência, ela tem que ser abençoada, os nossos filhos, os nossos netos. As bênçãos, elas são hereditárias, assim também como as maldições são. Então, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós temos feito no dia a dia, se as nossas gerações futuras, que serão os filhos dos nossos filhos, né, os nossos bisnetos, tataranetos, se eles serão abençoados ou amaldiçoados. Então, eu digo para vocês que eu me encontro no Peniel, lutando com esse anjo. Mas eu estou segurando esse anjo tem tantos anos. Eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Eu quero ter verdadeiramente um encontro com Deus. Você quer ter um encontro com Deus? Então faça como Jacó. Vá para o vale de Jaboque e entre ali naquele lugar chamado Peniel e comece a orar, a segurar o anjo. Senhor, eu quero uma cura para o meu parente, eu quero uma cura para o meu filho, eu quero uma cura para o meu esposo, eu quero ser abençoado, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Gente, o cristão, ele fica desempregado, ele fica doente, ele passa por todas as lutas, porque este corpo físico nosso, ele não é igual ao nosso espírito, certo? Ele não aguenta muitas coisas, por ele ser corruptível, né? Então, ele não aguenta muita coisa. Nós precisamos de, mesmo sem nós estarmos aguentando, continuar a lutar. Eu falei outro dia aqui na mensagem do soldado que foi para a guerra e que ele pedia a Deus para dar força para ele vencer só mais um dia. Senhor, me dá força para me vencer só mais um dia. Eu estou nesta oração aí e todos os dias Deus tem me abençoado. Eu não tenho o que reclamar. Passo por momentos difíceis? É claro que eu passo. Todo mundo passa. Ontem, o padre Reginaldo Manzotti falou na programação dele, estava falando do profeta Elias, ele falou na programação dele que o profeta Elias chorou amargamente e quantas vezes pediu para Deus tirar a vida dele, quantas vezes pediu a Deus que abrisse um buraco para ele entrar dentro e quantas vezes nós passamos por isso na nossa vida. Às vezes nós temos vontade de furar um buraco, que a terra abre, furar um buraco e entrar lá dentro. Olha, isto é do ser humano. Nós passamos por isso. O cristão passa por luta. Mas a diferença que, quando o cristão passa por luta, Deus está com ele. E se você, a partir de hoje, começar a lutar com o anjo, para Deus abençoar a sua vida, você terá um encontro com Deus, verdadeiramente. E é disto que nós precisamos, gente. Não fique afadigado com o que você há de comer, com o carro que você quer comprar, com o emprego que você... Não afadigues com isso. Afadigues os seus dias na presença do Senhor. Preocupe com Deus, porque Ele realmente sabe das nossas necessidades e Ele está com as mãos cheias para nos abençoar. Mas no momento certo, quando nós chegarmos até Ele, tá bom? Um grande abraço para todos vocês que estão aí assistindo a programação. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Quero aqui mandar um grande abraço para